Infelizmente, nós sempre nos deparamos com pessoas capazes de tudo por aquilo que elas desejam, inclusive de fazerem maldade, de mentirem, de enganarem. De repente você já passou por muitas situações assim, aonde você se deparou com uma pessoa capaz de mentir para se beneficiar e pronta para te prejudicar. Quando a gente lê aqui do texto do 1 Reis, capítulo 21, a respeito do rei Acabe e desse homem chamado Nabote, que se recusou a vender uma vinha, porque essa vinha estava próximo às terras do rei. E o rei queria aquela vinha, mas era herança de Nabote, era dos seus pais, e ele falou, não quero vender, que era todo o direito dele. Mas quando essa informação chegou a Jezabel, que era mulher de Acabe, a rainha naquele instante de Israel, você que já tem acompanhado o texto aqui com a gente sabe da maldade que havia nessa mulher. E ela foi capaz de criar toda uma narrativa de mentiras para fazer com que Nabote fosse morto. E isso realmente aconteceu. Talvez você fale assim, poxa, mas Deus não fez nada, Deus não protegeu, Deus não livrou. Mas não é assim que Deus trabalha. Muitas das vezes acontecem coisas que nós não vamos entender, nós vamos compreender na hora, e até a própria injustiça que vai surgir naquele momento e a consequência daquela injustiça negativa, só depois nós vamos saber qual era o propósito realmente de Deus. E quando essa maldade aconteceu, a Bíblia fala que logo em seguida Deus envia Elias para falar com Acabe e lançar sobre a vida dele uma profecia, deixar claro o que iria acontecer com ele e com Jezabel. É muito forte. Você que lê depois o texto, você vai ler aqui, no versículo 19, falar-te-ás, Deus falando para Elias, falar-te-ás assim, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás, mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Quer dizer, Deus deixando claro qual seria o fim de Acabe. E mais à frente, Deus também fala a respeito de Jezabel no versículo 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Quer dizer, Deus mostrando como ele iria fazer ou ele iria permitir que acontecesse por conta daquela maldade. Quer dizer, a maldade, ela sempre vai trazer consequências negativas. Você pode ficar tranquilo. Às vezes você tenta se defender, às vezes você tenta fazer justiça com as próprias mãos. Não faça. Apenas confie e creia que Deus, ele é o justo juiz. E o texto segue dizendo aqui, muito forte isso, versículo 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Quer dizer, assim foi Acabe, tão ruim, tão cruel, mas que tinha uma influência direta dessa mulher chamada Jezabel. Mas ele também permitia. E mais à frente, diante de toda essa profecia negativa contra ele, a Bíblia fala que ele se voltou para o Senhor. E Deus disse assim, olha só que interessante, versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, Elias Tisbita dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Quer dizer, a morte dele realmente aconteceu. Os cães realmente lamberam o seu sangue, a gente vai ler agora. Porém, toda aquela profecia de coisas negativas, Deus não permitiu que acontecesse por uma atitude de Acabe de se voltar e se humilhar diante de Deus. Deus é justo, essa é a realidade, e Deus vê a sinceridade do nosso coração. Acabe já tinha feito tanta maldade, tanta crueldade, talvez você, eu, na posição de Deus ou na posição de alguém que pudesse julgar, nós jamais daríamos mais uma chance a Acabe. Você ia falar, não, ele merece mesmo, é o pior, mas Deus não trata assim. Você veja como nós, às vezes até nos tratamos de forma tão nociva, tão negativa, e Deus não faz dessa forma. Deus é misericórdia e Ele quer dar a você, a mim, sempre uma nova chance enquanto há chance, enquanto está vivo. Então aproveite a sua oportunidade. Talvez
esse vídeo já seja a sua oportunidade. E no capítulo 22, que é o último, né, aqui do livro de 1 Reis, a gente já vai começar o 2 Reis, fala aqui sobre o acordo que Acabe faz com Josafá, e é interessante que Acabe, em determinado momento, manda chamar Micaías, e sabe que Micaías sempre profetiza pelo Senhor, e por isso profetizava de forma negativa contra ele, porque ele era contrário a Deus e às coisas de Deus. Só que o mensageiro que vai a Micaías, fala bem assim, ó, e o mensageiro que lhe foi chamar, Micaías, que era o profeta, falou dizendo, versículo 13, vês que aqui as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra, como a palavra de um deles, e fala bem. Quer dizer, ele tentou influenciar Micaías, falou assim, olha, todo mundo está falando bem para o rei, fala você bem também. E Micaías diz bem assim, vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso é muito importante, né? Você ter caráter, você ter princípios, você não querer agradar os outros, você querer fazer aquilo que agrada a Deus. E mesmo que todo mundo esteja fazendo, você está pronto para fazer a coisa certa. E lá na frente, no versículo, diz bem assim, Micaías profetizou de forma negativa contra Acabe, né? E diz aqui, se tu voltares, versículo 28, em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos. Quer dizer, Micaías falou para ele, olha, vai dar errado, não vai, você vai morrer. E ele quis seguir, ele se disfarçou, a Bíblia diz. E aqui está uma das passagens mais assim, emblemáticas, icônicas da Bíblia, porque Acabe estava disfarçado em meio ao exército, como um soldado comum. E de repente acontece isso aqui, ó, no versículo 34. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, quer dizer, atirou para qualquer lado, né? E feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Quer dizer, ele tentou se esconder, ele se escondeu, tentando mostrar uma imagem que não era, e a flecha do acaso chegou até ele. Aquela flecha, de forma esma, né, como diz a Bíblia, por acaso, chegou até a vida dele. Não tente se esconder, sabe? Se você tem visto o que é mal, o que é errado, mude, sabe? Mude o caminho, a direção, vá por outra direção, faça a coisa certa, porque fazendo o que é certo, com certeza Deus vai te honrar. Porque senão, não adianta você se esconder. Mais cedo ou mais tarde, o que é ruim, o que é nocivo, o que é negativo, vai acabar atingindo a sua vida. E o problema não é a morte física, né? Como o caso de Acabe, aí aconteceu tudo que Deus havia profetizado. Os cães lamberam o seu sangue que estava na carroça, né? Que ele estava sendo carregado. Mas é a morte espiritual. É o seu distanciamento de Deus e das coisas de Deus. Tá bom? Que Deus ilumine muito a sua vida. No próximo vídeo nós começaremos o 2º livro de Reis. Se essas mensagens têm te ajudado, compartilhe, mande para outras pessoas, curta, deixe aí o seu comentário também, tá bom? Que Deus te ilumine e até o nosso próximo vídeo.